O bebê milionário não comia nada. A faxineira lhe deu leite materno e ele se salvou. O bebê do homem mais rico de São Paulo estava há 5 dias sem comer, e ninguém sabia que naquela noite ele morreria em meus braços. Essas foram as palavras que Sofia da Silva nunca imaginou que teria que pronunciar diante de um juiz. Mas naquela madrugada de 15 de outubro, enquanto limpava os pisos de mármore da mansão Vasconcelos, no exclusivo bairro do Morumbi, tudo mudou para sempre. Sofia tinha 24 anos e trabalhava há apenas 3 meses, como empregada doméstica naquela residência imponente de 3 andares, com jardins que pareciam ter saído de uma revista europeia e fontes de água que custavam mais do que tudo o que ela havia ganhado em sua vida. Ela vinha de uma pequena cidade de Minas Gerais, Itabira, onde a pobreza a havia ensinado a valorizar cada real, cada oportunidade. 6 semanas antes ela havia dado à luz uma menina, uma linda bebê, que mal respirou por 4 horas antes que Deus resolvesse levá-la. Os médicos do Hospital Albert Einstein disseram que havia sido uma má formação cardíaca congênita. Sofia ainda sentia o peso daqueles bracinhos vazios, o silêncio onde deveriam haver choros, o leite que seu corpo continuava a produzir sem ter quem alimentar. Ela precisava do dinheiro desesperadamente, as dívidas do funeral, o aluguel de seu minúsculo apartamento na Heliópolis, a pensão que enviava para sua mãe doente em Divinópolis. Por isso aceitou o trabalho na casa dos Vasconcelos, apesar da dor que sentia cada vez que via os berços de luxo no quarto do novo herdeiro. Eduardo Vasconcelos era dono do Grupo Vasconcelos, um império de investimentos imobiliários avaliado em mais de R$1 bilhão. Seu rosto aparecia frequentemente nas capas da Exame e Valor Econômico. Um homem de 42 anos, cabelo escuro com algumas mechas grisalhas distintas, mandíbula forte e olhos acinzentados que intimidavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Sua esposa Valéria Albuquerque Vasconcelos era tudo o que Sofia não era. Alta, magra, com aquele ar de superioridade que só o dinheiro herdado pode dar. Ela vinha de uma família tradicional do Rio de Janeiro e jamais havia trabalhado um dia em sua vida. Seu mundo girava em torno de eventos beneficentes, spas exclusivos e jantares em restaurantes com estrelas Michelin. Eles haviam tido seu primeiro filho há apenas 2 semanas, Sebastião Albuquerque Vasconcelos. Um bebê que deveria ser a alegria daquela família perfeita, mas que estava se tornando seu pior pesadelo. Naquela noite, Sofia estava passando o aspirador de pó pelo corredor do 2º andar quando ouviu os gritos. Eram 2 da manhã. Vinham do quarto principal. Eu não aguento mais, Eduardo. Não aguento. Este menino está arruinando minha vida. A voz de Valéria soava histérica à beira de um colapso. Calma, por favor. Os médicos disseram que encontrarão uma solução. A voz de Eduardo soava cansada, derrotada. Ele está há 5 dias sem comer. Quantas fórmulas já tentamos, 20, e ele rejeita todas. Ele está morrendo e você me pede calma. Sofia ficou paralisada. Sabia que algo estava errado com o bebê. Nos últimos dias, havia notado o desfile constante de pediatras nutricionistas especializados até um gastroenterologista infantil que veio do Hospital Sírio-Libanês. O Silva nos convidaram para Trancoso neste fim de semana. Você percebe que não posso ir. Você percebe que tenho que cancelar tudo porque este menino não quer comer. Valéria soluçava, mas havia algo estranho em seu choro. Não soava como uma mãe preocupada, soava como alguém irritado, ressentido. Valéria é nosso filho. É seu filho. Eu não queria engravidar ainda. Você insistiu. Você disse que precisávamos de um herdeiro para a empresa, para fechar o acordo com os investidores de Dubai. Isso foi ideia sua. Sofia sentiu náuseas. Como podia uma mãe falar assim do próprio bebê? Ela daria qualquer coisa o que fosse para ter sua pequena Helena de volta em seus braços. De repente, um choro fraco, muito fraco. Era o bebê. Pronto de novo. Não aguento mais. Vou dormir no quarto de hóspedes. Faça algo você. Valéria saiu batendo a porta, passando por Sofia sem sequer olhar, lá com seu roupão de seda cor marfim e suas pantufas de grife. Sofia esperou alguns minutos. O choro do bebê continuava cada vez mais fraco, mais desesperado. Era um som que lhe dilacerava a alma. Ela conhecia aquele choro. Era o choro de uma criança com fome que precisava ser alimentada, que precisava de sua mãe. Mas sua mãe havia ido dormir. Ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Aproximou-se da porta do quarto principal e tocou suavemente.
Senhor Vasconcelos, desculpe, precisa de ajuda. Eduardo abriu a porta. Tinha os olhos avermelhados, o cabelo bagunçado, a camisa amassada. Ele carregava o bebê contra o peito, embalando-o desajeitadamente. Sebastião era tão pequeno, tão frágil. Sua pele havia adquirido um tom pálido preocupante. Sofia, eu não sei o que fazer. Ele não come, nada funciona. Os médicos disseram que se ele não aceitar alimento, logo, sua voz falhou. Aquele homem poderoso capaz de mover milhões com uma assinatura estava desabando diante da impotência de não poder salvar seu filho. Posso tentar algo, senhor. Sofia estendeu os braços instintivamente. Eduardo a olhou surpreso, mas o desespero foi maior. Ele entregou o bebê. Assim que Sofia pegou Sebastião em seus braços, sentiu algo que não sentia desde que perdeu Helena. Uma conexão. O bebê parou de chorar por um momento e abriu seus olhinhos escuros, olhando para ela como se a reconhecesse, como se soubesse que ela entendia sua dor, sua fome, sua necessidade. Senhor Vasconcelos, eu tive uma bebê há 6 semanas. Ela morreu poucas horas depois de nascer. Sofia sentiu as lágrimas rolando por suas bochechas. Meu corpo ainda produz leite. Se o senhor me permitir, se os médicos não encontrarem outra solução, eu poderia tentar amamentá-lo só por esta noite, só para que ele tenha algo no estômago. Eduardo ficou em choque, olhou para Sofia. Depois para o bebê, depois novamente para Sofia. 1000 pensamentos deviam estar cruzando sua mente: o protocolo, as classes sociais, o que sua esposa diria, o que a sociedade paulistana pensaria. Mas então ele olhou para seu filho, aquele bebê que estava há 5 dias rejeitando todo o alimento, que estava enfraquecendo hora após hora, que os melhores pediatras do Brasil não podiam salvar. Por favor, sussurrou Eduardo. Salve meu filho, Sofia assentiu. Com o bebê nos braços, caminhou até o sofá do quarto, sentou-se e com as mãos trêmulas ajeitou a blusa de seu uniforme azul, aproximou o pequeno Sebastião de seu peito. O que aconteceu depois foi um milagre. O bebê se prendeu imediatamente. Com uma força que ninguém teria imaginado em seu corpinho debilitado, começou a sugar, a se alimentar, a viver. Eduardo caiu em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Chorava. Chorava de alívio, de gratidão, de emoções que não sabia como processar. Sofia olhava para o bebê enquanto o amamentava, sentindo como aquele vazio terrível em seu peito começava a se encher novamente. Não era Helena, nunca poderia substituir sua filha. Mas naquele momento, segurando aquela criança que a precisava tanto quanto ela precisava dar vida, sentiu que talvez, apenas talvez, ambos pudessem salvar-se mutuamente. Sebastião comeu por 20 minutos. Quando finalmente se separou, tinha os lábios úmidos de leite e uma expressão de paz absoluta em seu rostinho. Dormiu nos braços de Sofia, respirando fundo, tranquilo. Pela primeira vez em 5 dias, o bebê milionário estava satisfeito. Mas nenhum dos dois, nem Eduardo, nem Sofia, imaginavam que este ato de amor desesperado desencadearia uma tempestade que destruiria segredos, revelaria mentiras e enfrentaria 2 mundos que jamais deveriam ter se cruzado. Porque Valéria Albuquerque Vasconcelos não ia permitir que uma simples empregada doméstica se tornasse a salvação de seu filho. E havia algo mais, algo que Eduardo ainda não sabia, algo que Valéria havia ocultado zelosamente durante todos esses meses de gravidez. O pequeno Sebastião guardava um segredo em seu sangue, um segredo que explicava por que havia rejeitado todo o alimento, exceto o de Sofia. Mas isso ainda estava para ser descoberto. A luz do amanhecer entrava pelos janelões da mansão Vasconcelos quando Valéria despertou no quarto de hóspedes. Eram 7 da manhã. E pela primeira vez em quase uma semana, ela havia conseguido dormir 6 horas seguidas, sem interrupções, sem os choros constantes de Sebastião, sem as chamadas de médicos, sem a pressão sufocante de se sentir observada. Julgada, apontada como uma mãe incompetente. Ela se olhou no espelho, 38 anos, mas aparentava menos graças aos tratamentos faciais mensais na clínica estética da rua Oscar Freire. Seu cabelo loiro perfeitamente liso, sua pele sem uma ruga graças ao botox estratégico. Havia recuperado sua figura pré-gravidez em tempo recorde, exercitando-se 3 horas diárias com seu personal trainer. A gravidez havia sido um pesadelo não pelas náuseas ou desejos, mas porque significava perder o controle de seu corpo, de sua imagem, de sua vida social. Eduardo havia insistido tanto em ter um herdeiro. Os investidores de Dubai querem ver estabilidade familiar, dizia. Precisamos mostrar continuidade no negócio.
Para Valéria, Sebastião era mais um requisito empresarial do que um filho desejado. Ela vestiu seu roupão de cachemira importado da Itália e caminhou descalça até o quarto principal. Esperava encontrar Eduardo exausto, o bebê chorando, como sempre o mesmo caos de sempre, mas o que viu a deixou paralisada. Eduardo estava dormindo na poltrona ao lado da janela com uma manta sobre as pernas e na cadeira de balanço de carvalho que custava 15 mil reais. Sofia, a empregada doméstica, segurava Sebastião contra o peito. O bebê dormia profundamente com as bochechas rosadas, respirando com tranquilidade. Sobre a mesinha auxiliar havia um monitor de frequência cardíaca que algum médico devia ter deixado, mostrando sinais vitais completamente normais. Que diabos está acontecendo aqui? A voz de Valéria soou como um chicote no silêncio do quarto. Eduardo despertou sobressaltado. Sofia abriu os olhos assustada, apertando instintivamente o bebê contra ela em um gesto protetor. Valéria, eu posso explicar. Eduardo se levantou rapidamente. Explicar o quê? Por que esta mulher está em nosso quarto? Porque está com meu filho. Valéria avançou com os punhos cerrados, seu rosto normalmente controlado, agora distorcido pela fúria. O bebê estava morrendo. Sebastião estava há 5 dias sem comer nada. Nenhuma fórmula funcionava. Sofia. Ela ofereceu ajuda. Ajuda? Que tipo de ajuda? Valéria olhou para Sofia com desprezo absoluto. Notou então a blusa do uniforme ligeiramente aberta, as manchas de leite na tela e compreendeu. Não. Você está me dizendo que permitiu que esta empregada amamentasse nosso filho? Você enlouqueceu completamente. Eduardo estava salvando a vida dele. Você não entende. Os médicos não sabiam o que fazer. O Dr. Ricardo disse que se ele não comesse logo, teríamos que interná-lo com alimentação intravenosa. Ele poderia ter sofrido danos permanentes. Então o teria levado ao hospital, mas não isto. Você tem ideia do que as pessoas dirão se souberem? Os Albuquerque, os investidores, nossos amigos. Será um escândalo. Sofia se pôs de pé lentamente com Sebastião ainda dormindo em seus braços. Sua voz soou mais firme do que se sentia. Senhora Vasconcelos, eu só queria ajudar. O bebê tinha fome. Eu perdi minha filha há pouco tempo e meu corpo ainda produz leite. Não pretendia ofendê-la nem lhe causar problemas. Só queria que o menino vivesse. Valéria a olhou de cima a baixo com aquele desdém que só alguém criado na riqueza pode aperfeiçoar. Sua filha, que conveniente. E quem me garante que você não tem alguma doença, drogas em seu sistema, álcool? Não sabemos nada de você, de sua vida, de sua gente. Valéria, basta. Eduardo se interpôs entre as duas mulheres. Sofia passou por todos os exames médicos quando a contratamos. Está completamente saudável e graças a ela nosso filho está vivo e bem alimentado pela primeira vez em quase uma semana. Como se quisesse confirmar as palavras de seu pai. Sebastião se esticou nos braços de Sofia e emitiu um pequeno som satisfeito sem despertar. Ele parecia completamente diferente do bebê pálido e debilitado da noite anterior. Tinha cor nas bochechas, respirava profundamente e até havia ganhado algo de peso naquelas poucas horas. Valéria apertou a mandíbula. Odiava admitir, mas Eduardo tinha razão. O bebê parecia melhor, muito melhor. Está bem, disse finalmente com voz fria. Mas isto acaba agora. Ligarei para o Dr. Salles, o pediatra das grandes famílias paulistanas. Se alguém pode encontrar uma fórmula que funcione, é ele. Não precisamos dos serviços alternativos da empregada. Mamãe. Uma voz infantil soou da porta. Era Alice, a filha de 7 anos do primeiro casamento de Eduardo. Uma menina magra de cabelo escuro e olhos curiosos idênticos aos de seu pai. Por que estão gritando? Acordaram o bebê Sebastião. Volte para seu quarto, Alice ordenou Valéria com dureza. Ela nunca havia se conectado com a filha de Eduardo, aquela menina que a lembrava constantemente que ela não era a primeira esposa, a primeira família. Mas eu quero ver meu irmãozinho. Papai disse que ele estava doente. Eduardo caminhou até a filha e a abraçou. Ele está melhor, princesa. Muito melhor. A senhorita Sofia o ajudou. Alice olhou para Sofia com aqueles olhos profundos que pareciam ver mais do que uma menina de 7 anos deveria ver. Você curou meu irmãozinho, Sofia assentiu com um sorriso triste. Eu só o alimentei pequena. Como as mamães fazem, disse Alice com inocência. Depois olhou para Valéria. Por que você não o alimentou? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Valéria ficou rígida, seu rosto avermelhando-se de vergonha e raiva. Eduardo pigarreou desconfortável. Sofia baixou o olhar.
Porque há diferentes formas de alimentar um bebê. Alice disse finalmente Eduardo. Às vezes usamos mamadeiras com fórmula especial. Valéria tinha complicações médicas que a impediam de amamentar. Era mentira. Todos naquela sala sabiam. Valéria havia rejeitado desde o primeiro momento a ideia de amamentar. Estraga os seios, havia dito, e além disso é primitivo. Para isso existem as fórmulas modernas. Mas as fórmulas modernas não haviam funcionado com Sebastião. Nesse momento o bebê despertou, abriu seus olhinhos e olhou ao redor desorientado. Quando seu olhar se pousou em Sofia, algo extraordinário aconteceu. Ele sorriu um sorriso pequeno, apenas perceptível, mas real, e estendeu sua mãozinha em direção ao rosto dela. Ele está com fome outra vez, sussurrou Sofia. Conhecia os sinais, o movimento da boquinha, o pequeno som, a forma como buscava com a cabeça. Dê-lhe a mamadeira que está no aquecedor, ordenou Valéria bruscamente. Se ele comeu ontem à noite, comerá agora de uma mamadeira normal. Eduardo preparou a mamadeira com a fórmula mais cara do mercado importada da Suíça. Ele a ofereceu a Sebastião. O bebê a rejeitou imediatamente, virando a cabeça, começando a chorar com frustração. Tentaram com outra marca, outra temperatura, outra posição. Nada funcionava. Sebastião chorava cada vez mais forte, arqueando seu pequeno corpo, ficando vermelho do esforço. Era o mesmo choro desesperado dos últimos 5 dias. Por favor, disse Eduardo, olhando para Sofia com súplica nos olhos. Mais uma vez só, até o Dr. Salles chegar. Valéria ia protestar, mas Alice se adiantou. Deixe a mamãe Valéria. O bebê está com fome, vai ficar doente de novo. Havia algo na voz da menina, uma maturidade que não correspondia à sua idade. Valéria a olhou com irritação, mas não disse nada. Sofia sentou-se novamente na cadeira de balanço. Com movimentos suaves e naturais, aproximou o bebê de seu peito. Sebastião se acalmou instantaneamente e começou a se alimentar. Seus pequenos punhos relaxando sua respiração, tornando-se profunda e regular. Eduardo exalou aliviado. Alice sorriu. Valéria saiu do quarto batendo a porta. O que nenhum deles sabia era que nesse preciso momento Dona Rosa Pereira, a governanta de 60 anos que trabalhava há 20 anos para a família, havia escutado tudo do corredor e Dona Rosa tinha uma sobrinha que trabalhava na revista. Caras. Para a tarde seguinte, grande parte de São Paulo estaria falando do escândalo na mansão Vasconcelos, mas havia algo mais. Algo muito mais obscuro. Enquanto Sebastião se alimentava em paz nos braços de Sofia, em uma clínica privada do outro lado da cidade, o Dr. Ricardo Almeida revisava os resultados dos exames de sangue que havia tirado do bebê dias atrás. Suas mãos tremiam enquanto lia os dados na tela de seu computador. O tipo sanguíneo de Sebastião não coincidia com o de seus pais, o que era geneticamente impossível, a menos que um deles não fosse realmente seu pai biológico. E o Dr. Almeida acabava de descobrir quem era o verdadeiro pai de Sebastião Albuquerque Vasconcelos. Ele pegou o telefone com as mãos trêmulas e discou um número que tinha guardado há meses, um número que nunca pensou que teria que usar. Boa tarde, disse quando atenderam do outro lado. Preciso falar com o Sr. Gustavo Meireles. Diga-lhe que tenho informações sobre seu filho. Na mansão Vasconcelos, enquanto o sol de outubro entrava pelas janelas, iluminando o rosto pacífico de Sebastião, ninguém imaginava que a verdade estava prestes a explodir e que, quando o fizesse, destruiria tudo em seu caminho. Gustavo Meireles recebeu a ligação do Dr. Almeida enquanto almoçava no restaurante Fasano, um dos estabelecimentos mais antigos e renomados de São Paulo. Era sócio majoritário da Meireles Investimentos, o principal concorrente do Grupo Vasconcelos, um homem de 45 anos, cabelo castanho, compleição atlética e um sorriso que havia conquistado dezenas de mulheres casadas da alta sociedade, paulistana, incluindo Valéria Albuquerque Vasconcelos. Você tem certeza absoluta? Perguntou Gustavo em voz baixa, afastando-se de sua mesa em direção aos banheiros privativos do restaurante. As análises não mentem, Sr. Meireles. O tipo sanguíneo AB negativo do bebê só pode vir de seus genes. Eduardo Vasconcelos é o positivo. É impossível biologicamente que ele seja o pai. Gustavo se apoiou contra a parede de mármore processando a informação. Há 10 meses ele havia tido um romance turbulento com Valéria. Eles haviam se conhecido em uma gala beneficente no Hotel Copacabana Palace. Ela estava entediada com seu casamento perfeito e previsível. Ele estava fascinado pela ideia de conquistar a esposa de seu maior rival empresarial, o que começou como um jogo perigoso.
Tornou-se encontros semanais em um apartamento discreto nos jardins. Valéria havia dito a ele que estava tomando anticoncepcionais. Evidentemente havia mentido ou sido descuidada. Quantas pessoas sabem disso? Perguntou Gustavo. Por enquanto só eu, mas tenho que entregar o relatório completo ao hospital. É protocolo quando há incompatibilidades sanguíneas. Alguém mais verá eventualmente. Quanto você quer? Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois o Dr. Almeida mencionou uma quantia R$250 mil por seu silêncio e por alterar os registros médicos. Feito, disse Gustavo. Vou transferir o dinheiro esta tarde, mas me escute bem, Almeida. Se uma única palavra disso vazar, você não só perderá sua licença médica. Tenho contatos que podem tornar sua vida muito difícil. Entendido? Entendido, Sr. Meireles. Gustavo desligou e se olhou no espelho. Tinha um filho, um herdeiro. O bebê que carregava o sobrenome Vasconcelos era seu. A ironia era deliciosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Enquanto isso, na mansão do Morumbi, Sofia havia sido transferida temporariamente para um quarto de serviço no mesmo andar do berçário de Sebastião. Eduardo havia insistido. Se o bebê só aceitava seu leite, ele precisava tê-la por perto 24 horas por dia. Valéria havia explodido com a sugestão. Você pretende que esta mulher viva em nosso andar nos quartos da família? É temporário, Valéria, só até encontrarmos uma solução. A solução é encontrar uma fórmula que funcione. O Dr. Salles virá amanhã, ele resolverá isso. Mas no fundo Valéria sabia que nenhuma fórmula funcionaria. Havia algo em Sebastião, algo que ela não entendia que o conectava com Sofia de uma maneira inexplicável. Naquela noite, enquanto Sofia alimentava Sebastião pela 5ª vez no dia, Eduardo entrou no quarto com 2 xícaras de chá. Pensei que você pudesse precisar disso, disse ele, oferecendo uma. Chá de camomila, minha avó dizia que ajudava com a produção de leite. Sofia aceitou a xícara com um sorriso tímido. Obrigada, Sr. Vasconcelos, é muito gentil. Me chame de Eduardo, por favor. Depois de tudo o que você fez por meu filho, acho que podemos dispensar as formalidades. Ele sentou-se na poltrona à frente dela. Pela primeira vez, Sofia o viu sem o terno de executivo, sem a máscara de empresário poderoso. Vestia jeans e uma camisa simples. Parecia cansado, vulnerável, humano. Como se chamava sua filha? Perguntou Eduardo suavemente. Sofia sentiu o nó familiar na garganta. Helena. Helena da Silva nasceu em 28 de agosto às 3 da madrugada. Pesou 2.900 kg. Tinha o cabelo preto como o meu e os olhos. Nunca cheguei a saber de que cor seriam seus olhos. Ele os fechou antes que eu pudesse vê-los bem. Sinto muito, Sofia. Não consigo imaginar essa dor. É como se uma parte de mim tivesse morrido com ela. Os médicos disseram que o coração dela não estava bem formado, que não havia nada a fazer, mas eu a senti se mover dentro de mim por 9 meses. Ouvi seus batimentos. Sonhei com seu futuro, e então, em questão de horas, tudo desapareceu. Eduardo inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O pai não há pai. Bem sim há, mas ele foi embora quando eu disse que estava grávida. Era um garçom no restaurante onde eu trabalhava antes. Disse que não estava pronto para ser pai, que era muito jovem. Ele tinha 26 anos. Sofia riu sem humor. Eu tinha 24 e estava apavorada, mas não fugi. Você é muito corajosa. Não sou corajosa. Só faço o que devo fazer para sobreviver, como vir para São Paulo trabalhar em casas de outros, limpar banheiros de gente que nem me olha nos olhos. Eu te olho nos olhos, disse Eduardo. E era verdade. Seus olhos acinzentados a observavam com uma intensidade que a fazia sentir desconfortável e confortada ao mesmo tempo. Sebastião terminou de comer e arrotou suavemente. Sofia riu e o embalou em seus braços. O bebê a olhava com adoração absoluta, seus pequenos dedos agarrando sua blusa azul. É estranho, murmurou Sofia. Quando eu o alimento, sinto como se Helena estivesse aqui de alguma forma. Como se através de Sebastião ela continuasse vivendo um pouquinho. Eduardo engoliu em seco. Havia algo profundamente comovedor na cena. Esta mulher jovem que havia perdido tudo, dando vida a seu filho, com uma generosidade que não tinha nenhuma obrigação de oferecer. Eu te pagarei, mas disse de repente o triplo do seu salário atual, e você terá plano de saúde privado, férias pagas, tudo o que precisar. Não precisa fazer isso, Sr. Eduardo. Eu faço porque quero ajudar. Eu sei. E precisamente por isso quero fazer. Você é. Ele buscou as palavras corretas. Você é.
Exatamente o tipo de pessoa que Sebastião precisa em sua vida. Nesse momento, a porta abriu bruscamente. Era Valéria vestida com um conjunto esportivo de Lululemon, que custava mais do que o salário mensal de Sofia. Acabara de voltar de sua aula particular de Pilates. Que cena comovente, disse com sarcasmo. O senhor da casa tomando chá com a empregada. O que vem a seguir? Eduardo. Jantarem juntos. Talvez ir ao teatro. Valéria não comece. Não, Eduardo, você não comece. Já é humilhante o suficiente que esta mulher esteja amamentando nosso filho. Agora você também tem que torná-la sua confidente. Sofia se pôs de pé com Sebastião dormindo contra seu ombro. Com licença, senhora. Não era minha intenção causar problemas. Vou levar o bebê para o berço. Mas Valéria lhe bloqueou a passagem. Sabe o que é? Estou farta disto, farta de ver-pula em minha casa em meu andar com meu filho. Amanhã vem o Dr. Salles, e quando ele encontrar a solução, você voltará a limpar pisos, que é para isso que você serve. Valéria chega. Eduardo se levantou furioso. Sofia é a razão pela qual nosso filho está vivo. Mostre um pouco de gratidão. E gratidão. Por quê? Por fazer algo que eu deveria ter feito. Obrigada por me lembrar constantemente que fracassei como mãe. Ninguém está dizendo isso. Não precisam dizer. Eu vejo nos olhos de todos, nos seus, nos de sua filha Alice, nos dos funcionários. Todos pensam que sou uma mãe terrível porque meu filho não quis meu leite. Pela primeira vez, Sofia viu algo parecido com vulnerabilidade nos olhos de Valéria. Não era apenas arrogância ou crueldade. Havia dor ali, vergonha, o tipo de ferida que vem de se sentir inadequada, na única coisa que se supõe que uma mulher deve fazer naturalmente. Senhora Vasconcelos, disse Sofia suavemente. Ninguém pensa isso. Às vezes os bebês são difíceis. Minha prima teve o mesmo problema com o filho dela. Não significa que a senhora seja uma má mãe. Não preciso de sua compaixão, cuspiu Valéria. E definitivamente não preciso de seus conselhos de maternidade. Você perdeu seu bebê. Eu ainda tenho o meu. Não somos iguais. As palavras caíram como facas. Sofia empalideceu, sentindo cada sílaba como um tapa físico. Eduardo ficou paralisado pela crueldade absoluta da declaração. Saia daqui, Valéria, disse Eduardo com voz perigosamente baixa. Agora esta é minha casa, é nossa casa, e não tolerarei que você fale assim com alguém que só demonstrou bondade. Saia antes que eu diga algo de que me arrependa. Valéria olhou para os dois com ódio puro. Depois sua expressão mudou para algo mais calculista, mais perigoso. Está bem, eu vou. Mas saibam disto amanhã quando o Dr. Salles vier, vou exigir uma investigação completa. Quero análises de sangue, testes toxicológicos, antecedentes criminais. Se esta mulher vai estar perto do meu filho, vou me certificar de que não há nada de estranho em seu passado. Não há nada de estranho, disse Sofia com dignidade. Pode investigar o que quiser. Oh, eu farei. E quando encontrar algo, porque sempre há algo com gente como você, eu a tirarei desta casa e garantirei que você nunca mais trabalhe em nenhuma residência decente de São Paulo. Ela saiu fechando a porta com tanta força que Sebastião acordou e começou a chorar. Enquanto Sofia o acalmava, embalando-o suavemente, Eduardo ficou olhando para a porta fechada. Seu casamento havia sido uma fachada por anos, mas agora as rachaduras estavam se tornando abismos. O que eles não sabiam era que Dona Rosa Pereira, a governanta, havia escutado toda a conversa. E naquela mesma noite, sua sobrinha publicaria um artigo no portal de fofocas da Caras Escândalo, na alta sociedade. A esposa do magnata Eduardo Vasconcelos rejeita amamentar seu filho. Empregada doméstica vira ama de leite do herdeiro milionário. Para a manhã seguinte, o telefone de Eduardo não pararia de tocar, e Gustavo Meirelles leria a notícia enquanto tomava café da manhã, sorrindo com satisfação. Seu plano estava tomando forma. Logo, muito em breve, ele reivindicaria o que era seu. O escândalo explodiu como uma bomba nas redes sociais brasileiras. Às 8 da manhã, a hashtag bebê milionário já era trending topic no Twitter. Os fóruns de mães debatiam acaloradamente. Uns defendiam Sofia como uma heroína moderna. Outros a chamavam de oportunista caça-fortunas, até a acusando de ter planejado tudo. Eduardo descobriu o artigo quando seu assistente pessoal, Roberto Sampaio, o chamou às 7h30 da manhã. Senhor Vasconcelos, temos um problema muito grande. Na tela de seu celular, Eduardo leu o título: Empregada doméstica amamenta o filho do milionário Eduardo Vasconcelos depois que sua esposa se recusou a fazê-lo.
O artigo vinha acompanhado de uma fotografia borrada claramente tirada com teleobjetiva de algum ponto do jardim, onde se via Sofia na cadeira de balanço ao lado da janela com Sebastião nos braços. Não se via explicitamente o ato de amamentar, mas a posição e o contexto eram inconfundíveis. Como diabos conseguiram isso? Rugiu Eduardo. As redes estão enlouquecidas, senhor. Mídias internacionais já estão repercutindo a história. CNN Brasil, BBC News Brasil, até o Estadão está pedindo declarações. Eduardo desceu as escadas de mármore de 2 em 2. Encontrou Valéria na cozinha gourmet tomando seu suco verde matinal, enquanto navegava em seu iPad. Seu rosto estava pálido de fúria. Já viu, ela cuspiu sem sequer cumprimentá-lo. Acabei de saber. Valéria, temos que lidar com isso com cuidado. Uma declaração errada. Uma declaração errada. Eduardo, estamos sendo o alvo de chacota de todo o Brasil. Minhas amigas já me enviaram 20 mensagens. A presidente do clube beneficente acabou de me ligar para oferecer seu apoio, que é a forma elegante dela de dizer que quer fofocas. A porta da cozinha se abriu. Sofia entrou com Sebastião, que acabara de acordar. Ao ver as expressões nos rostos de Eduardo e Valéria, ela parou abruptamente. Aconteceu algo. Valéria soltou uma risada histérica. Se aconteceu algo, você é famosa, Sofia. Todo o Brasil está falando de você. A empregadinha que salvou o pobre bebê rico da mãe vaidosa e cruel. O que? Sofia empalideceu. Eduardo lhe mostrou seu telefone. Sofia leu o artigo e sentiu que as pernas lhe tremiam. As lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Eu jamais falaria com a imprensa. Tem que acreditar em mim, senhor Vasconcelos. Eu nunca. Eu sei, disse Eduardo com firmeza. Sei que não foi você. Alguém nesta casa falou, como se tivesse sido convocada por magia negra. Dona Rosa Pereira entrou nesse momento com uma bandeja de torradas. Sua expressão era cautelosa, culpada. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Dona Rosa sabe algo sobre isso? A mulher de 60 anos baixou o olhar. Eu não falei diretamente com a imprensa, senhor Vasconcelos. Mas é possível que eu tenha mencionado algo à minha sobrinha. Ela trabalha na revista Caras, completou Eduardo. Você trabalha aqui há 20 anos, Dona Rosa. 20 anos em que esta família confiou em você. E é assim que nos paga. Não foi com má intenção, pensei. Pensei que as pessoas deveriam saber a verdade sobre como a senhorita Sofia salvou o bebê. Ela merece reconhecimento. Reconhecimento, gritou Valéria. Você deu reconhecimento nos transformando em um espetáculo de circo. Você tem ideia do dano que causou? Dona Rosa Pereira começou a chorar. Sinto muito. Sinto muitíssimo. Não pensei que... Você está demitida, disse Valéria com frieza. Junte suas coisas e saia desta casa antes do meio-dia. Valéria. Espere, interveio Eduardo. Dona Rosa tem família que depende de... Não me importo. Ou ela sai ou eu saio. Você decide. Eduardo apertou a mandíbula, olhou para Dona Rosa com pesar. Sinto muito, mas você terá que ir. Pagaremos 3 meses de indenização e uma carta de recomendação, mas depois disso você não pode ficar. Dona Rosa assentiu soluçando e saiu da cozinha. Nesse momento a campainha da mansão tocou. Era o Dr. Alberto Salles, o pediatra das grandes famílias paulistanas, um homem de 60 anos com cabelo completamente branco e uma reputação impecável. Eduardo o fez passar para a sala principal, onde Sofia esperava com Sebastião. Dr. Salles, obrigado por vir com tão pouco tempo de antecedência. Claro, Eduardo ouvi falar da situação, bastante inusitada. Ele olhou para Sofia com curiosidade profissional, não com julgamento. A senhora deve ser a senhorita que tem alimentado o pequeno. Sim, doutor. Meu nome é Sofia da Silva. O doutor examinou Sebastião com cuidado, verificou seus sinais vitais, seu peso, sua cor de pele, seus reflexos. Depois de 20 minutos tirou o estetoscópio e sorriu. Este bebê está em excelente estado de saúde. Ele ganhou 200 gramas nos últimos 3 dias, o que é notável, considerando que antes estava perdendo peso. Seus sinais vitais são perfeitos. Então por que ele rejeita qualquer fórmula? Perguntou Valéria. Há casos documentados de bebês que desenvolvem preferências muito específicas. Alguns rejeitam certos sabores, texturas ou até temperaturas. Em casos raros, o vínculo emocional com quem os alimenta também desempenha um papel importante. Ele olhou para Sofia. Claramente, este bebê se sente seguro com a senhora. Mas deve haver uma fórmula que funcione, insistiu Valéria. Podemos tentar.
Tenho acesso a fórmulas especializadas que não estão disponíveis comercialmente. No entanto, devo ser honesto com vocês. Ele se virou para Eduardo e Valéria. Se o bebê está prosperando com leite materno, essa é objetivamente a melhor opção nutricional. Nenhuma fórmula, por mais avançada que seja, pode replicar completamente os anticorpos e nutrientes do leite humano. Mas isso não pode continuar indefinidamente, protestou Valéria. É inapropriado. Inapropriado salvar a vida de uma criança. O Dr. Sayles a olhou com severidade. Senhora Vasconcelos, eu vi muitas coisas em meus 40 anos de prática médica, e lhe asseguro que uma mulher generosa compartilhando seu leite com um bebê que precisa não está nem perto de ser o mais inusitado. É de fato uma das coisas mais belas e humanas que já presenciei. Valéria apertou os lábios, mas não disse nada. Minha recomendação profissional é esta: continuem com o arranjo atual por pelo menos mais 2 meses. Até lá, Sebastião poderá começar a consumir alimentos sólidos, e a transição será mais fácil. Enquanto isso, tentaremos introduzir gradualmente uma mamadeira por dia, muito lentamente para que ele se acostume. Eduardo assentiu. Obrigado, doutor. Depois que o doutor Salles se foi, Valéria se virou para Eduardo com os olhos flamejantes. 2 meses. Ele quer que isso continue por mais 2 meses. É o melhor para Sebastião. E o que há de melhor para mim? Para nós, para nossa reputação se recuperará. Nosso filho não tem substituto. Valéria pegou sua bolsa Hermès da mesa. Vou para o Rio de Janeiro. Vou ficar com meus pais uns dias. Não posso ficar aqui enquanto todo São Paulo fala de mim como a mãe que abandonou seu bebê. Ninguém está dizendo isso. Todos estão pensando. E você, ela apontou para Sofia, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca. Você ficará aqui em minha casa alimentando meu filho, tomando meu lugar. Senhora Vasconcelos, eu nunca, começou Sofia. Não fale comigo. Não quero ouvir sua voz. Valéria saiu batendo a porta tão forte que fez os quadros nas paredes tremerem. Eduardo se deixou cair no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Sebastião, alheio ao drama, dormia placidamente nos braços de Sofia. Sinto muito, sussurrou Eduardo. Sinto que você esteja passando por isso. Nada disso é sua culpa. Talvez eu devesse ir. Conseguir outro emprego. Vocês podem encontrar uma ama de leite profissional, alguém que... Não, Eduardo levantou a vista. Não vá. Sebastião precisa de você e eu. Eu também preciso de você aqui. Havia algo na forma como ele disse, algo que fez o coração de Sofia bater mais rápido. Não era apropriado. Ele era seu empregador, um homem casado milionário. Ela era apenas uma empregada doméstica de um povoado perdido de Minas Gerais. Mas naquele momento, olhando-se nos olhos com um bebê dormindo entre eles, ambos sentiram que algo havia mudado irrevogavelmente. O que nenhum sabia era que Gustavo Meireles estava nesse preciso momento em seu escritório da Avenida Faria Lima, lendo o mesmo artigo com um sorriso satisfeito. Ele chamou seu advogado pessoal, Dr. Carlos Neves. Carlos, preciso que prepare uns documentos. Vou solicitar um exame de paternidade. É hora de Eduardo Vasconcelos saber a verdade sobre seu herdeiro perfeito. E no subsolo da mansão Vasconcelos, Dona Rosa Pereira arrumava seus pertences com lágrimas nos olhos. Antes de ir, escreveu uma nota que deslizou por baixo da porta do quarto de Sofia. Sinto muito por tudo, mas há algo que você precisa saber. A senhora Valéria tem segredos, que explicam por que ela odeia tanto que você esteja aqui. Pergunte a ela sobre Gustavo Meireles. Pergunte o que ela fazia no Hotel Fasano todas as quartas-feiras à tarde há 1 ano. Sofia encontraria essa nota 3 horas depois, e quando o fizesse, começaria a entender que Sebastião não era apenas um bebê rejeitado por sua mãe. Era o segredo vivo de uma traição que estava prestes a destruir 2 famílias. Sofia encontrou a nota de Dona Rosa Pereira quando voltou para seu quarto depois de colocar Sebastião para a soneca da tarde. O papel dobrado estava no chão ao lado da porta. Suas mãos tremeram enquanto lia as palavras escritas às pressas. Gustavo Meireles, Hotel Fasano, quarta-feira à tarde. Quem era Gustavo Meireles? O nome lhe soava vagamente familiar, como algo que havia escutado em conversas de corredor entre os empregados. Pegou seu celular e buscou no Google. A primeira coisa que apareceu foi uma fotografia de um homem bonito na capa da Forbes Brasil. Gustavo Meireles, o tubarão das investimentos que ameaça o Império Vasconcelos. O artigo datava de 6 meses atrás e falava da feroz competição entre Meireles Investimentos e Grupo Vasconcelos por um contrato milionário em Salvador. Sofia continuou buscando. Encontrou fotografias sociais.
Gustavo em galas beneficentes, Gustavo em inaugurações de hotéis de luxo. E então viu uma imagem que lhe gelou o sangue. Gustavo Meireles e Valéria Albuquerque juntos em um jantar da Cruz Vermelha há 11 meses. Ele tinha a mão na parte inferior das costas dela. Ela sorria de uma maneira que Sofia nunca a havia visto sorrir para Eduardo. Meu Deus, sussurrou. Uma batida na porta a sobressaltou. Era Alice, a filha de Eduardo. Sofia, posso entrar? Quero ver meu irmãozinho. Claro, pequena, mas ele está dormindo. Alice entrou e sentou-se na beirada da cama, olhando para o berço onde Sebastião descansava. Era uma menina madura para seus 7 anos, com aqueles olhos que pareciam entender demais. Minha mãe se foi, disse Alice de repente. Minha mãe de verdade, quero dizer, morreu quando eu tinha 3 anos. Câncer. Sofia sentou-se ao lado dela. Sinto muito, querida. Papai ficou muito triste por muito tempo. Depois conheceu Valéria há 2 anos. Ela é bonita, mas não é carinhosa como era minha mãe. Nunca me abraça, nunca brinca comigo. Às vezes os adultos expressam o amor de maneiras diferentes. Você acha que Valéria ama Sebastião? Perguntou Alice com aquela brutal honestidade infantil. Sofia não soube o que responder. Antes que pudesse, Alice continuou. Eu ouvi Valéria falando ao telefone há alguns meses. Estava chorando. Dizia que havia cometido um erro terrível, que não sabia o que fazer, que ele não podia saber. Quem não podia saber? Não sei, mas acho que falava do papai. Alice a olhou com olhos muito sérios. Você acha que Valéria tem segredos? Antes que Sofia pudesse responder, a porta abriu bruscamente. Era Eduardo com o rosto desfeito. Sofia, preciso falar com você, Alice. Vá para seu quarto, por favor. Mas papai... Agora, princesa. Alice saiu arrastando os pés. Eduardo fechou a porta e se apoiou contra ela como se precisasse do suporte físico para não desmoronar. Acabei de receber uma notificação legal. Gustavo Meireles está solicitando um exame de paternidade para Sebastião. O mundo de Sofia parou. O que diz? Que ele tem evidências de que é o pai biológico que teve um relacionamento com Valéria, que Sebastião é filho dele, não meu. Eduardo escorregou pela porta até sentar no chão com a cabeça entre as mãos. Você entende o que isso significa? Se for verdade, se Sebastião não é meu. Sua voz falhou. Sebastião, esse bebê lindo que está dormindo aí, pode não ser meu mesmo que não seja biologicamente. Você é o pai dele. Você esteve lá. Você se preocupou com ele quando estava doente. Você é quem o ama. Eduardo levantou a vista. Seus olhos acinzentados estavam cheios de lágrimas. Como é que você, que sofreu tanto, que perdeu sua própria filha, pode ser tão sábia e generosa? Porque a dor me ensinou o que realmente importa, e não é o sangue, é o amor. Eles se olharam por um longo momento. Eduardo apertou as mãos de Sofia. Liguei para Valéria. Exigi que voltasse para São Paulo imediatamente e que me desse explicações. Ela desligou. E o que você vai fazer? Vou me submeter ao exame de paternidade. Preciso saber a verdade mesmo que me destrua. Ele se pôs de pé, ajudando Sofia a se levantar também. Mas há algo mais que preciso que você saiba. Não importa o que eu descubra, não importa quem seja. O pai biológico de Sebastião, não vou permitir que Gustavo Meireles o leve. Esse bebê fica comigo. Nesse momento, Sebastião despertou chorando. Sofia se aproximou do berço e o pegou nos braços. O bebê se acalmou imediatamente ao reconhecê-la. Eduardo os observou, mãe e filho, embora não o fossem por sangue. Havia mais amor naquela imagem do que em tudo o que ele havia visto em seu casamento com Valéria. Sofia, há algo que quero te perguntar e preciso que seja completamente honesta comigo. Claro. Por que você faz isso? Por que você fica aqui suportando os desprezos de Valéria, os olhares das pessoas, o escândalo? Você poderia ir embora, conseguir trabalho em outra casa onde a tratariam com respeito. Sofia olhou para o bebê em seus braços. Sebastião a observava com aqueles olhos escuros, cheios de confiança absoluta. Porque quando eu alimento Sebastião, quando eu o olho, sinto que minha filha não morreu em vão. Sinto que sua breve vida teve um propósito, me preparar para salvar este bebê. E além disso, ela fez uma pausa mordendo o lábio. Eu me importo muito. Não é só um trabalho. Você se importa com Sebastião, ou também? Eduardo deixou a pergunta no ar. Mas seus olhos diziam tudo. Sofia sentiu o calor subindo ao seu rosto. Senhor Vasconcelos. Eduardo, por favor, me chame de Eduardo. Eduardo não seria apropriado. Você é meu empregador. Você é casado.
Meu casamento terminou muito antes de você chegar, só que eu não quis ver. Valéria e eu nunca fomos um para o outro. Foi um arranjo conveniente que se tornou cada vez mais incômodo com o tempo. Ainda assim, a conversa foi interrompida pela campainha da mansão. Eduardo desceu as escadas e abriu a porta. Era um mensageiro com um envelope oficial. Senhor Eduardo Vasconcelos, sim. Citação judicial. Deve se apresentar na próxima segunda-feira para o exame de paternidade. Aqui estão todos os detalhes. Eduardo pegou o envelope com as mãos trêmulas. O mensageiro se foi. Quando Eduardo abriu o documento, encontrou algo mais dentro. Uma fotografia. Era Valéria e Gustavo, beijando-se apaixonadamente no que parecia ser o lobby do Hotel Fasano. A data marcava 15 de janeiro, exatamente 9 meses antes do nascimento de Sebastião. Eduardo sentiu que o chão se movia sob seus pés. Ele se apoiou contra a parede para não cair. Sofia desceu correndo as escadas ainda com Sebastião nos braços. O que aconteceu? O que diz o documento? Eduardo lhe mostrou a fotografia sem dizer palavra. Sofia a olhou e sentiu náuseas. Sinto muito, sussurrou. Tenho que falar com meus advogados. Isso vai ficar muito feio, Sofia, muito feio. Haverá batalhas legais, escândalos na mídia, investigações, e você vai ficar presa no meio de tudo isso se ficar. Não vou embora, disse Sofia com firmeza. Sebastião precisa de mim e eu. Eu também preciso de você, de nós dois. Eduardo a olhou com uma mistura de gratidão, dor e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Então, prepare-se porque a tempestade está apenas começando. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, 3 pessoas permaneceram acordadas. Eduardo em seu escritório cercado de advogados preparando sua defesa legal contra Gustavo Meireles. Valéria na mansão de seus pais no Rio de Janeiro bebendo vinho e chorando sabendo que suas mentiras estavam prestes a explodir em sua cara. E Gustavo em sua cobertura de luxo nos jardins, olhando uma fotografia de Sebastião que havia encontrado na internet, tocando a tela com um dedo e sussurrando: "Em breve, meu filho, em breve você estará onde pertence." Mas havia algo que nenhum deles sabia, algo que mudaria tudo completamente. O doutor Ricardo Almeida, o mesmo que havia vendido seu silêncio a Gustavo por R$250 mil, havia guardado uma cópia dos exames de sangue, e essa cópia mostrava algo que ele não havia dito a Gustavo, algo crucial. As análises indicavam que Gustavo era o pai de Sebastião, mas também mostravam algo mais na genética do bebê, uma anomalia sanguínea, herdada por linha materna, uma condição rara que explicava por que Sebastião rejeitava as fórmulas comerciais. E essa mesma condição estava presente nas análises de sangue de Sofia, que o hospital havia arquivado quando deu à luz Helena. Era uma condição que se apresentava em menos de 0,1% da população brasileira, a mesma condição em Sebastião e em Sofia, o que era estatisticamente impossível, a menos que houvesse uma conexão familiar direta entre eles. O Dr. Almeida guardou essa informação em seu cofre. Algum dia, pensou, valeria muito mais do que os R$250 mil que Gustavo havia lhe pago, mas não sabia que esse dia chegaria muito mais cedo do que imaginava. A segunda-feira chegou muito rápido. Eduardo, Valéria e Gustavo se apresentaram no laboratório clínico especializado na rua Oscar Freire, acompanhados de seus respectivos advogados. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Sofia havia ficado na mansão com Sebastião e Alice. A menina não havia ido à escola naquela semana. Eduardo considerou que era melhor mantê-la longe dos potenciais comentários cruéis de outras crianças que, sem dúvida, haviam escutado seus pais falarem do escândalo. Papai perguntou a Alice enquanto observava Sofia preparar o almoço na cozinha enorme. Claro que sim, querida, mas esse... E se acontecer que Sebastião não seja meu irmão de verdade, vão levá-lo? Sofia ajoelhou-se diante da menina, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Escute bem, Alice. Seu pai ama Sebastião com todo o coração. Não importa o que os papéis digam. Esse bebê é seu irmão, e seu pai fará todo o possível para que fiquem juntos. E você? Você também vai ficar? Era uma pergunta simples, inocente, mas carregada com tanto peso que Sofia sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. Enquanto vocês precisarem de mim, estarei aqui. Alice a abraçou com força. Precisamos muito de você. Você é a única pessoa que faz esta casa parecer um lar. No laboratório as coisas eram significativamente menos emotivas. Valéria havia chegado com 30 minutos de atraso usando óculos de sol escuros e um casaco de Vison, embora outubro em São Paulo
fosse relativamente quente. Você está atrasada, disse Eduardo com voz gelada quando ela finalmente apareceu. O trânsito do Rio de Janeiro foi horrível. Você poderia ter voltado ontem à noite como eu pedi. Não tinha vontade de te ver. Gustavo observava a troca com satisfação mal disfarçada. Vestia um terno Hugo Boss cinza escuro que havia custado mais de 25 mil reais. Seu advogado, um homem careca chamado Dr. Carlos Neves, conhecido por ganhar casos impossíveis, usando métodos questionáveis, sussurrava algo em seu ouvido. Bom dia a todos, disse o doutor encarregado, um geneticista chamado Dr. Pedro Costa. Vamos proceder com as coletas de sangue. O processo é simples e indolor. Os resultados estarão prontos em 72 horas. Não podem acelerar? Perguntou Gustavo. Pagarei o que for necessário. Os processos científicos não podem ser apressados, Sr. Meireles. A precisão é mais importante que a velocidade. Um por um eles tiveram suas amostras de sangue coletadas. Eduardo foi o primeiro com o rosto impassível, mas os nós dos dedos brancos de apertar os punhos. Valéria foi depois, evitando olhar para qualquer um. Gustavo foi o último, sorrindo com confiança. Também precisamos de uma amostra do bebê, indicou o Dr. Costa. É absolutamente necessário? Perguntou Eduardo. É um recém-nascido. Receio que sim, mas usaremos uma agulha muito fina. Será rápido. Eduardo chamou Sofia. Pode trazer Sebastião ao laboratório? Eles precisam de uma amostra de sangue. 30 minutos depois, Sofia chegou com o bebê. Ao entrar na sala de espera do laboratório, a tensão era palpável. Valéria a olhou com desdém. Gustavo, no entanto, a observou com curiosidade. Então você é a famosa ama de leite, disse Gustavo, levantando-se e se aproximando. Eu li muito sobre você nas notícias. Senhor Meireles, disse Sofia educadamente, mas com frieza. Esse bebê parece saudável. Você fez um bom trabalho. Ele estendeu a mão para tocar Sebastião, mas Sofia recuou instintivamente. Preferiria que não o tocasse. O sorriso de Gustavo congelou. Esse bebê pode ser legalmente meu em alguns dias. Sugiro que mude sua atitude. Esse bebê, interveio Eduardo, colocando-se entre Gustavo e Sofia, é meu até que um documento legal diga o contrário, e eu agradeceria se você se mantivesse afastado dele e das pessoas que o cuidam. Sempre tão territorial. Eduardo, mesmo com coisas que não te pertencem. Os dois homens se olharam com ódio puro. Dr. Carlos Neves teve que intervir colocando uma mão no ombro de Gustavo. Cavalheiros, estamos em um lugar profissional. Mantenhamos a compostura. O Dr. Costa entrou nesse momento. Senhorita, por favor, entre com o bebê. Sofia entrou na sala de coleta. O Dr. Costa foi surpreendentemente gentil, distraindo Sebastião com um brinquedo colorido, enquanto extraía uma pequena amostra de sangue do calcanhar. O bebê chorou brevemente, mas se acalmou quando Sofia o aninhou contra seu peito. Pronto, disse o doutor. Podem ir. Ligaremos na quinta-feira com os resultados. Enquanto Sofia saía com Sebastião, ouviu vozes elevadas. Eduardo e Valéria estavam discutindo em um canto da sala de espera. Como você pôde fazer isso comigo? A voz de Eduardo tremia de raiva contida. Quanto tempo durou? Quantas vezes em nossa cama? Nunca em nossa cama, respondeu Valéria com voz cansada. Sempre foi no Fazano. Às quartas-feiras, eu pensava que você estava em sua aula de pilates. Não faço pilates há 2 anos, Eduardo. Pensei que você teria notado. Por quê? Por que você fez isso? Valéria finalmente tirou os óculos de sol. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Porque você nunca esteve realmente comigo. Sempre estava trabalhando ou com Alice, ou pensando em sua falecida esposa. Eu era apenas um acessório à esposa troféu para seus eventos de negócios. Isso não é verdade. Não. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? O que eu sentia, o que eu queria da vida? Para você, só era importante que eu parecesse bem nas fotografias e que organizasse os jantares perfeitos. Então a solução foi se deitar, com meu concorrente, engravidar dele. Não planejei engravidar, foi um acidente. E quando soube, já era tarde demais para... Ela parou. Para que se livrar da gravidez? Eduardo a olhou com horror. Você considerou isso? Claro que considerei, mas depois você estava tão animado com a ideia de um herdeiro. Todos os investidores perguntavam sobre minha gravidez. E Gustavo disse que era melhor manter o segredo, que ninguém tinha que saber. Ele sabia desde o começo. Claro que sabia. É filho dele.
As palavras caíram como bombas. Sofia, que estava ouvindo sem querer do corredor, sentiu que o coração lhe apertava. Olhou para Sebastião tão inocente e tão alheio ao caos que sua mera existência havia causado. Gustavo apareceu então com seu sorriso arrogante intacto. Valéria querida, você não deveria revelar todos os nossos segredos ainda. Resta muito a negociar. Negociar. Eduardo avançou em direção a Gustavo, mas seu advogado o deteve. Senhor Vasconcelos, qualquer ato de violência prejudicaria sua posição legal. Eduardo respirava com dificuldade, tentando se controlar. Se os resultados confirmarem que você é o pai, eu vou te destruir, Gustavo, a você e a sua empresa. Usarei cada contato, cada recurso, cada real que tenho. Adiante. Mas lembre-se que o juiz avaliará quem é mais apto para criar a criança, um homem estável, bem-sucedido, sem escândalos públicos, ou um corno humilhado que está em todas as capas, como o marido traído. Gustavo se aproximou, perigosamente. Além disso, tenho algo que você não tem. O que? O amor da mãe da criança. Valéria virá comigo quando eu ganhar a custódia. Seremos uma família completa. Você ficará sozinho, Eduardo, como sempre esteve. Valéria não contradisse as palavras de Gustavo, e esse silêncio foi mais doloroso do que qualquer admissão verbal. Eduardo deu as costas e se foi sem dizer outra palavra. Sofia o seguiu rapidamente com Sebastião nos braços. O alcançou no estacionamento. Eduardo estava apoiado contra seu Mercedes com as mãos cobrindo o rosto. Soluçava. Aquele homem poderoso, aquele magnata dos negócios, chorava como uma criança. Sofia se aproximou, não disse nada, apenas ficou ao lado dele com Sebastião entre ambos, oferecendo sua presença silenciosa. Depois de vários minutos, Eduardo levantou a vista. Você ouviu tudo, sim. Então você sabe que provavelmente vou perder. Gustavo tem razão. Se Valéria testemunhar a favor dele, se apresentarem evidências de que são um casal estável, então você lutará. Não se rende sem lutar. Por quê? Porque eu deveria lutar por um filho que nem sequer é meu. Biologicamente, Sofia colocou uma mão no braço dele. Porque o amor não está no DNA, Eduardo. Está nas noites em claro, nas preocupações em querer o melhor para ele, não importa o custo pessoal. Você é o pai dele em todas as formas que importam. Eduardo a olhou. Realmente a olhou. Viu uma mulher jovem que havia perdido tudo e ainda assim encontrava formas de dar amor. Viu força e bondade. Viu tudo o que Valéria nunca foi. Como é possível que, em meio a todo este inferno, você seja a única coisa boa que me aconteceu? Sofia sentiu o calor em suas bochechas. Eduardo, sei que é inapropriado. Sei que o momento é terrível. Mas preciso que saiba que você mudou algo em mim, nesta casa, em tudo. Antes que Sofia pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Era seu advogado principal, Roberto Sampaio. Eduardo, temos um problema maior. Gustavo acaba de apresentar uma moção de emergência. Ele quer a guarda temporária de Sebastião imediatamente. Ele pode fazer isso, já fez. Temos uma audiência judicial amanhã às 10 da manhã. Você precisa se preparar. Eduardo desligou e olhou para Sofia com desespero. Eles vão tentar tirá-lo de mim amanhã. Mas o que nenhum deles sabia era que o Dr. Ricardo Almeida estava nesse preciso momento olhando as análises de sangue de Sebastião em seu computador e havia encontrado a anomalia, a conexão genética entre Sebastião e Sofia. Ele pegou o telefone e discou um número. Era hora de aumentar o preço de seu silêncio. Essa informação valia muito mais que R$250 mil. Essa informação valia milhões e estava prestes a mudar o destino de todos os envolvidos. A sala do Tribunal de Justiça de São Paulo estava lotada. Repórteres curiosos e advogados enchiam cada canto disponível. O caso Vasconcelos Meireles havia se tornado o escândalo do ano, e todos queriam presenciar o drama na primeira fila. Eduardo entrou vestido com seu melhor terno Ricardo Almeida, mas as olheiras sob seus olhos acinzentados delatavam que não havia dormido em dias. Sua equipe legal o cercava Roberto Sampaio e mais 2 advogados especializados em direito de família. Gustavo chegou minutos depois, sorrindo com aquela confiança irritante, acompanhado pelo Dr. Carlos Neves e Valéria. Ela vestia um tailleur creme Chanel, o cabelo perfeitamente penteado, maquiagem impecável. Parecia mais uma modelo em uma passarela do que uma mãe em disputa pela guarda de seu filho. Sofia estava sentada nos bancos do público com Sebastião dormindo em seu colo. Alice estava na mansão com uma babá temporária. Eduardo havia insistido para que Sofia trouxesse o bebê. O juiz precisa ver que Sebastião está saudável, bem cuidado. E você é a razão disso.
A juíza Márcia Toledo entrou na sala. Era uma mulher de 50 e poucos anos, de expressão séria e reputação de ser implacável, mas justa. Havia lidado com alguns dos casos de guarda mais complicados do Brasil. Bom dia. Este é um procedimento extraordinário solicitado pelo Sr. Gustavo Meireles para determinar a guarda temporária do menor Sebastião Albuquerque Vasconcelos até que a paternidade definitiva seja resolvida. Sr. Neves pode começar. Doutor. Carlos Neves levantou-se ajeitando a gravata italiana. Sua Excelência, meu cliente busca o melhor para o menor. Os fatos são claros. O Sr. Eduardo Vasconcelos está atravessando uma crise emocional severa, produto da descoberta da infidelidade de sua esposa. Seu estado mental é instável. Além disso, o bebê depende completamente de uma empregada doméstica para sua alimentação, o que cria uma situação de dependência pouco saudável. Tem evidência do suposto estado mental instável do Sr. Vasconcelos? Perguntou a juíza. Testemunhos de empregados que o viram chorar, gritar, comportar-se de maneira errática. Além disso, Excelência, o menor está sendo amamentado por uma mulher que não é sua mãe, uma empregada. Isso levanta sérias preocupações sobre limites apropriados e profissionalismo. Roberto Sampaio se pôs de pé. Objeção. A senhorita Sofia da Silva salvou a vida do bebê quando nenhum médico encontrava a solução. Não é uma empregada qualquer. É a razão pela qual essa criança está viva hoje. Entendido, disse a juíza Toledo. Sr. Neves, o que seu cliente propõe como alternativa? O Sr. Meireles e a Sra. Vasconcelos estão preparados para proporcionar um lar estável ao menor. Uma ama de leite profissional já foi contratada. O bebê receberia a atenção de ambos os pais biológicos em um ambiente familiar adequado. A juíza olhou para Valéria. Sra. Vasconcelos confirma que deseja se mudar com o Sr. Meireles e levar seu filho com você. Valéria se pôs de pé. Sua voz soava ensaiada mecânica. Sim, Excelência. Cometi erros em meu casamento, mas minha prioridade sempre foi o bem-estar de Sebastião. Gustavo é seu pai biológico e juntos podemos dar-lhe uma família completa. E sua filha Alice, a filha do Sr. Vasconcelos de seu primeiro casamento, como isso afetaria sua relação com seu irmão Valéria? Titubeou. Claramente não havia considerado essa pergunta. Bem, Alice não é minha filha biológica. Ela ficaria com Eduardo, suponho. Um murmúrio percorreu a sala. Até a juíza Toledo franziu a testa diante da frieza da resposta. Eduardo apertou os punhos debaixo da mesa. Roberto Sampaio aproveitou o momento. Sua Excelência, isso demonstra precisamente nosso ponto. A Sra. Vasconcelos está disposta a separar dois irmãos, a arrancar o bebê do único lar que conheceu de sua irmã que o adora. Isso é agir no melhor interesse do menor. Sr. Sampaio, apresente seu caso, ordenou a juíza. Com muito gosto. Sua Excelência, o Sr. Vasconcelos tem sido o pai de Sebastião desde o momento de seu nascimento. Esteve presente em cada consulta médica, em cada noite de insônia, em cada momento crítico, quando o bebê estava doente. A biologia não define a paternidade, o amor, sim. E a dependência do bebê com a empregada doméstica, a senhorita Sofia da Silva. Roberto fez um sinal para onde estava Sofia. É uma mulher de 24 anos que perdeu sua própria bebê há 2 meses. Quando Sebastião estava literalmente morrendo de fome, ela ofereceu seu leite materno sem esperar nada em troca. Foi avaliada medicamente, está completamente saudável e o bebê está prosperando sob seus cuidados. A juíza olhou para Sofia. Senhorita da Silva, pode se aproximar com o bebê. Por favor. Sofia sentiu que as pernas lhe tremiam enquanto caminhava para o estrado. Sebastião despertou em seus braços, olhando ao redor com curiosidade. Senhorita da Silva, é verdade que a senhora amamenta este bebê? Sim, Excelência. Por que o faz? O que a senhora obtém com isso? Sofia olhou para Sebastião, depois para a juíza. Não obtenho nada material, Excelência. Eu o faço porque quando minha filha morreu, senti que uma parte de mim morria com ela. Quando tive a oportunidade de salvar Sebastião, senti que minha filha não havia morrão em vão, que sua breve vida tinha um propósito. Houve silêncio na sala. Até alguns repórteres tinham lágrimas nos olhos. Tem apego emocional com o bebê? Sim, Excelência, muito. E com o Sr. Vasconcelos? A pergunta caiu como uma bomba. Sofia sentiu o calor subindo ao seu rosto. Eu respeito muito o Sr. Vasconcelos. Ele é um bom homem e um pai amoroso. Isso não responde minha pergunta, senhorita da Silva. Antes que Sofia pudesse responder, a porta da sala se abriu bruscamente. Um homem de uns 40 anos vestido com jaleco de médico entrou apressadamente.
Desculpe, Excelência, meu nome é Dr. Ricardo Almeida. Tenho informações cruciais sobre este caso que devem ser ouvidas imediatamente. A juíza Toledo franziu a testa. Doutor Almeida, isso é altamente irregular. Quem lhe deu permissão para interromper este procedimento? Ninguém, Excelência. Mas o que tenho a dizer mudará completamente este caso. Tenho evidências de uma conexão genética entre o bebê e a senhorita Sofia da Silva. O caos irrompeu na sala. Os repórteres gritavam perguntas. Eduardo se pôs de pé. Gustavo empalideceu. Valéria ficou paralisada. Ordem, ordem. A juíza bateu o martelo. Doutor Almeida, aproxime-se. E isso mais vale ser legítimo, ou o acusarei de desacato. O doutor Almeida caminhou para o estrado tirando vários documentos de um envelope manila. Sua Excelência, eu realizei análises de sangue no bebê Sebastião há 2 semanas. Durante o procedimento padrão, descobri uma anomalia sanguínea rara, uma condição chamada Síndrome de Bombaim, que afeta menos de 0,01% da população. E o que isso tem a ver com a senhorita da Silva? Revisei os arquivos do Hospital Albert Einstein, onde a senhorita da Silva deu à luz há 2 meses. Suas análises mostram a mesma anomalia. A probabilidade estatística de que 2 pessoas não relacionadas tenham esta condição e se encontrem nesta situação exata é de aproximadamente 1 em 10 milhões. Sofia sentiu que o mundo girava. O que está dizendo? Estou dizendo que a senhora e o bebê Sebastião compartilham um marcador genético extremamente raro, o que sugere uma relação familiar direta. Isso é impossível, gritou Gustavo. Eu sou o pai da criança. As análises confirmarão. Você pode ser o pai biológico, Sr. Meireles, mas há evidências de que a senhorita da Silva poderia estar relacionada com o bebê por linha materna. Valéria se pôs de pé tremendo. Isso é ridículo. Eu sou a mãe. Eu dei à luz Sebastião. Há registros hospitalares testemunhas. A menos que... O Dr. Almeida fez uma pausa dramática, a menos que tenha havido uma troca de bebês. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém respirava, ninguém se movia. O que? Sussurrou Sofia. Senhorita da Silva, onde a senhora deu à luz seu bebê no Hospital Albert Einstein, 3 grau andar, sala de maternidade. Que dia? 28 de agosto. O Dr. Almeida olhou para Valéria. E a senhora Vasconcelos Valéria, estava pálida como um fantasma. 28 de agosto. Hospital Albert Einstein, 3 grau andar. O mesmo dia, o mesmo hospital, o mesmo andar. O Dr. Almeida deixou a informação assentar. Houve um turno da noite caótico naquela noite, uma enfermeira nova, 2 bebês nascidos com minutos de diferença, e agora 2 bebês com conexões inexplicáveis. Eduardo se aproximou lentamente de Sofia. Você está dizendo que... Estou dizendo que é possível que tenha havido uma confusão, que o bebê que morreu não era a filha da senhorita da Silva e que Sebastião é meu filho, terminou Sofia com lágrimas rolando por suas bochechas. Sebastião é meu filho biológico. A sala explodiu em caos total. A juíza Toledo batia o martelo inutilmente, tentando restaurar a ordem. Gustavo olhava para o Dr. Almeida com ódio puro. Quanto te pagaram para dizer isso? Foi Vasconcelos. Quanto ninguém me pagou para dizer a verdade, embora o senhor tenha me pago 250 mil reais para ocultá-la. O Dr. Almeida olhou para Gustavo diretamente. Sim, Excelência, o senhor Meireles me subornou para alterar registros médicos. Tenho as transferências bancárias como evidência. A juíza Toledo se pôs de pé. Suspende-se esta audiência. Dr. Almeida ficará sob custódia enquanto verificamos suas afirmações. Senhor Meireles, não saia de São Paulo e alguém consiga uma ordem para exumar o corpo do bebê que morreu. Precisamos de testes de DNA definitivos. Sofia desabou em uma cadeira abraçando Sebastião contra seu peito. O bebê, alheio a todo o drama, a olhava com aqueles olhinhos escuros cheios de amor. Meu bebê, soluçava Sofia. Minha Helena não morreu. Meu bebê está vivo. Eduardo ajoelhou-se diante dela tomando suas mãos. Sofia, se isso é verdade, se Sebastião é realmente seu filho, então tudo faz sentido, sussurrou ela. Por isso ele me aceitou. Por isso rejeitava todo o resto. Não era só o leite, era a conexão. Mãe e filho sempre sabem. Valéria observava a cena de longe com uma expressão indecifrável. Gustavo havia saído furioso da sala, seguido por seu advogado. E nesse momento, enquanto Sofia chorava abraçando o bebê que pensava ter perdido,
Enquanto Eduardo se dava conta de que poderia perder o menino que amava, e enquanto Valéria compreendia que toda sua vida era uma mentira, ninguém notou a mulher mais velha sentada na última fila. Era a enfermeira que havia estado de plantão naquela noite de 28 de agosto, a que havia confundido as pulseiras de identificação de 2 bebês, porque estava cansada, porque era nova, porque a vida às vezes comete erros cruéis. Havia vivido com essa culpa por 2 meses. Havia visto as notícias. Havia reconhecido Sofia, e agora finalmente a verdade estava vindo à tona. Ela se levantou silenciosamente e saiu da sala. Lá fora respirou o ar fresco de outubro e chorou porque algumas verdades, embora necessárias, destroem mundos inteiros. Os 3 dias seguintes foram um inferno para todos os envolvidos. Os meios de comunicação enlouqueceram completamente. A hashtag troca de bebês era tendência mundial. Programas de televisão debatiam o caso por horas. Especialistas legais, psicólogos infantis e ativistas de direitos familiares opinavam incessantemente. Sofia se trancou na mansão Vasconcelos, recusando-se a falar com repórteres. Eduardo havia contratado segurança adicional depois que 3 equipes de televisão tentaram entrar na propriedade sem permissão. A exumação do corpo do bebê que havia morrido foi realizada na terça-feira pela manhã. Sofia não pôde estar presente. A ideia de ver o caixão sendo aberto, de enfrentar fisicamente a possibilidade de que aquela não fosse sua filha, era demais. Eduardo esteve com ela todo aquele dia. Sentados no jardim, vendo Sebastião dormir em seu carrinho sem falar muito, apenas existindo naquele espaço compartilhado de incerteza. O que acontecerá se for verdade? Perguntou Sofia finalmente. Se Sebastião é realmente meu biologicamente, isso significa que Gustavo tem direito sobre ele. Eduardo havia estado pensando exatamente o mesmo. Não sei. Legalmente é complicadíssimo. Você seria a mãe biológica. Gustavo o pai biológico, o pai legal até agora. E Valéria deu à luz outro bebê que morreu. Pobre mulher, sussurrou Sofia. Apesar de tudo o que ela me fez, não consigo imaginar a dor dela agora. Ela carregou um bebê por 9 meses, deu à luz, e esse bebê morreu e ela nunca soube. Valéria não saiu de seu quarto no hotel onde está hospedada. A mãe dela ligou. Diz que está sedada sob supervisão psiquiátrica. Alice apareceu no jardim com seu uniforme escolar. Haviam a mandado de volta à escola para manter algo de normalidade. Papai, as crianças na escola estão dizendo coisas feias. Eduardo abraçou. Que tipo de coisas, princesa? Que Valéria é má? Que Sofia roubou o bebê? Que nós somos estranhos? Lágrimas corriam por suas bochechas. Sebastião vai ficar com a gente. Não sei, querida, mas farei todo o possível para que assim seja. Alice se soltou de seu pai e caminhou até Sofia. Ela lhe pegou a mão. Se Sebastião é realmente seu bebê, fico feliz porque isso significa que seu bebê não morreu e você é boa. Você será uma mamãe incrível. Sofia começou a chorar, abraçando a menina. Obrigada, Alice. Isso significa muito para mim. Na quinta-feira pela manhã, todos foram convocados novamente ao tribunal. Os resultados do DNA estavam prontos. A sala estava ainda mais cheia que da vez anterior. A juíza Toledo entrou com expressão severa, carregando um envelope fechado. Este caso tem captado atenção nacional e internacional. Quero deixar claro que este tribunal toma decisões baseadas unicamente em evidências e no melhor interesse do menor. Não me importam as manchetes, nem a opinião pública. Abriu o envelope e leu em silêncio por vários segundos que pareceram eternos. Os resultados de DNA são conclusivos. O bebê que faleceu em 28 de agosto não era filha biológica de Sofia da Silva, era filha biológica de Valéria Albuquerque e Gustavo Meireles. Valéria soltou um gemido de dor. Sua mãe, sentada ao lado dela, a abraçou enquanto soluçava. O bebê, conhecido como Sebastião Albuquerque Vasconcelos, é filho biológico de Sofia da Silva e de um homem chamado Lucas Mendes, o pai que abandonou a senhorita da Silva durante sua gravidez. O silêncio foi absoluto. Sofia sentiu que não podia respirar. Espere, disse Gustavo, pondo-se de pé. Está dizendo que o bebê não é meu, correto, senhor Meireles? Você é pai do bebê que faleceu, não do bebê que sobreviveu. Gustavo desabou em sua cadeira pálido. Todo o seu plano, toda a sua estratégia desmoronava em segundos. A enfermeira responsável pela troca, Cássia Ribeiro, apresentou uma declaração completa, admitindo seu erro. Naquela noite houve 2 nascimentos quase simultâneos, 2 bebês meninos. Em meio à confusão e sua inexperiência, ela colocou as pulseiras de identificação incorretamente.
A juíza olhou para Sofia. Senhorita da Silva, legalmente a senhora é a mãe biológica de Sebastião. No entanto, o senhor Vasconcelos tem sido o pai legal durante estes 2 meses e o pai biológico, o senhor Lucas Mendes, aparentemente não tem interesse em exercer seus direitos paternos. Não sei nem onde ele está, disse Sofia com voz trêmula. Ele foi embora quando eu disse que estava grávida. Não tentou me contatar. Nesse caso, temos uma situação única. Uma mãe biológica que pensava que seu filho havia morrido, um pai legal que amou este bebê, acreditando ser seu, e nenhum pai biológico presente. Roberto Sampaio se pôs de pé. Sua Excelência, meu cliente solicita manter a guarda legal do menor. Ele foi o único pai que Sebastião conheceu. Objeção, disse o advogado que representava agora Sofia, um homem chamado Dr. André Ferreira, que Eduardo havia contratado para ela. Minha cliente é a mãe biológica. Tem direito primordial sobre seu filho. A juíza Toledo tirou os óculos. Este é um dos casos mais complexos que já vi em 30 anos de carreira. Senhorita da Silva, senhor Vasconcelos, aproximem-se, por favor. Ambos se puseram de pé e caminharam para o estrado. Sebastião estava com uma babá na sala de espera contígua. Senhorita da Silva, o que a senhora quer fazer? Sofia olhou para Eduardo. Viu o terror em seus olhos acinzentados, o medo de perder a criança que havia cuidado desde o primeiro segundo de vida. Depois pensou em sua própria perda nos 2 meses que havia passado, acreditando que Helena estava morta. Eu quero meu filho. Claro que quero, mas sua voz falhou. Mas o senhor Vasconcelos o ama, o cuidou, e eu não teria nenhum dos recursos que ele tem. Vivo em um apartamento minúsculo, trabalho limpando casas. Não posso lhe dar a vida que Eduardo pode oferecer. O dinheiro não é o único que importa na criação de uma criança, senhorita da Silva. Eu sei, mas Eduardo é um bom homem, um pai amoroso, e Sebastião tem uma irmã que o adora. Como posso separar? Luiz Eduardo pegou a mão de Sofia impulsivamente. Há outra opção, Excelência. Qual? Guarda compartilhada. Sofia poderia se mudar para a mansão não como empregada, mas como a mãe de Sebastião. Ela e eu criaríamos a criança juntos. Ele teria ambos os pais, sua irmã. Estabilidade. Senhor Vasconcelos, o senhor ainda está legalmente casado com a senhora Valéria Vasconcelos. Vou solicitar o divórcio esta mesma semana por infidelidade e engano. A juíza olhou para Valéria. Senhora Vasconcelos. Valéria se pôs de pé lentamente. Tinha os olhos vazios, como se algo dentro dela tivesse se quebrado permanentemente. Não vou lutar. Meu bebê morreu. A criança que pensei que era minha não é. Não tenho mais nada pelo que lutar. Gustavo tentou se aproximar dela, mas Valéria o rejeitou. Não me toque. Você sabia que podia haver uma confusão. Os médicos te disseram quando viram a anomalia sanguínea, mas te convinha mais que Sebastião fosse filho de Eduardo. Mais escândalo, mais dano à sua empresa. Valéria, meu bebê, morreu por sua culpa. Se eu não tivesse estado estressada por ocultar o caso, se tivesse tido melhor atenção pré-natal, talvez meu filho teria sobrevivido. Valéria se virou para a juíza. Aprove o que for melhor para Sebastião. Eu vou para o Rio de Janeiro. Não quero saber nada de nenhum de vocês. Ela saiu da sala escoltada por sua mãe. Gustavo a seguiu com o olhar e pela primeira vez se viu vulnerável. Havia perdido tudo. Seu filho havia morrido. A mulher que amava o odiava. Sua reputação estava destruída pelo suborno ao Dr. Almeida. A juíza Toledo meditou por vários minutos. Esta é minha decisão temporária sujeita à revisão em 6 meses. Sofia da Silva recupera todos os direitos maternais sobre o menor. Eduardo Vasconcelos manterá a guarda legal compartilhada pelos próximos 6 meses, enquanto se estabelece uma dinâmica familiar adequada. Senhorita da Silva aceita se mudar para a residência do senhor Vasconcelos para facilitar a criação conjunta. Sofia olhou para Eduardo. Ele assentiu apertando sua mão. Sim, Excelência, aceito. Então que assim seja. Suspende-se a sessão. O martelo caiu e com esse som tudo mudou. Sofia tinha seu filho de volta. Eduardo mantinha a criança que amava. E juntos, de alguma forma, teriam que encontrar a forma de se tornarem família. Quando saíram do tribunal, os repórteres os rodearam. As câmeras disparavam flashes. As perguntas voavam de todas as direções. Senhorita da Silva, como se sente? Ao recuperar seu filho, senhor Vasconcelos vai se divorciar de Valéria. É verdade que estão morando juntos. Eduardo envolveu Sofia com seu braço protetoramente, guiando-a para o carro. Roberto e o resto da equipe de segurança bloquearam os repórteres.
Uma vez dentro do Mercedes com as janelas polarizadas, protegendo-os dos olhares curiosos, Sofia finalmente se permitiu chorar. Chorou pelos 2 meses perdidos, pela dor desnecessária pelo bebê de Valéria que havia morrido sem que ninguém soubesse. Vou recuperar, esse tempo jurou. Cada segundo que perdi com Sebastião vou recuperar. Eduardo a abraçou. Faremos isso juntos, eu prometo. E enquanto o carro se afastava do tribunal em direção à mansão no Morumbi, em direção ao bebê que os esperava, em direção a uma vida que nenhum dos dois havia planejado, mas que talvez fosse exatamente o que ambos precisavam. Nenhum notou, carro preto que os seguia à distância. Dentro desse carro estava Lucas Mendes, o pai biológico de Sebastião, o mesmo que havia abandonado Sofia 2 anos atrás. Havia visto as notícias, havia visto que seu filho estava vivo e que agora esse filho vivia em uma mansão de milionários. Lucas sorriu enquanto acendia um cigarro. Havia estado trabalhando em construção no Rio de Janeiro durante esses 2 anos, mal sobrevivendo, mas agora tinha um filho rico, um filho que valia ouro, e Lucas Mendes nunca havia sido bom em rejeitar oportunidades. 3 semanas depois da resolução judicial, a vida na mansão Vasconcelos havia encontrado um novo ritmo. Sofia já não dormia no quarto de serviço. Eduardo lhe havia dado a suíte principal do 3º andar com vistas para o jardim e um quarto anexo perfeito para o berçário de Sebastião. A adaptação não havia sido fácil. Sofia ainda se sentia desconfortável sendo servida por outros empregados, muitos dos quais haviam sido seus colegas há apenas 1 mês. Mas pouco a pouco, com a paciência de Eduardo e o apoio incondicional de Alice, começou a sentir que talvez, só talvez, pertencia àquele lugar. Era um sábado pela manhã de novembro. Sofia estava no jardim com Sebastião desfrutando do sol outonal. O bebê havia crescido notavelmente. Suas bochechas estavam cheias e rosadas. Seus olhos brilhavam com inteligência. Já pesava quase 5 kg. Olha, meu amor, dizia Sofia mostrando-lhe as folhas douradas que caíam das árvores. O outono é mágico, não é? Ele parece feliz. Sofia se virou. Era Eduardo caminhando em direção a ela com 2 xícaras de café. Vestia jeans e um suéter de lã mais relaxado do que o havia visto nunca. Obrigada, disse ela aceitando a xícara. Ele está crescendo tão rápido. Às vezes tenho medo de perder algum momento importante. Por isso estamos juntos nisto para garantir que nenhum perca nada. Eduardo sentou-se no banco ao lado dela. Como você se sente? Com tudo isso quero dizer, você se arrepende de ter aceito se mudar para cá? Não nunca. Mas às vezes me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Há 3 meses eu estava limpando pisos. Agora vivo em uma mansão. Tenho meu próprio advogado. A mídia me chama de a Mãe Milagre. Você é mais do que isso, Sofia. Você é corajosa, generosa, incrivelmente forte. Seus olhares se encontraram. Havia algo no ar entre eles, algo que havia estado crescendo por semanas, mas que nenhum se atrevia a nomear. Eduardo, eu. Começou Sofia, mas foi interrompida por Alice, que saía correndo da casa. Papai, Sofia, tem um homem na porta. Diz que precisa falar com vocês. Diz que é o pai de Sebastião. O coração de Sofia parou. O que? Eduardo se pôs de pé imediatamente, sua expressão tornando-se séria. Alice, leve Sebastião para dentro. Agora a menina obedeceu, embora claramente assustada. Sofia seguiu Eduardo em direção à entrada principal, onde um dos seguranças retinha um homem. Lucas Mendes parecia exatamente como Sofia o lembrava, só que mais descuidado. Tinha o cabelo mais comprido, barba de vários dias, roupas amassadas, mas aqueles olhos cor-de-mel eram os mesmos que a haviam cativado 2 anos atrás. Sofia, disse Lucas com aquele sorriso que alguma vez lhe havia parecido encantador. Você está bem, a vida de milionária lhe cai bem. O que você faz aqui, Lucas? A voz de Sofia tremia de raiva contida. Vim conhecer meu filho. Tenho direitos, sabe? Vi as notícias. Todo São Paulo sabe que sou o pai biológico do bebê milionário. Eduardo se interpôs entre Lucas e Sofia. O mesmo bebê que você abandonou quando estava no ventre de sua mãe. Você não tem direitos aqui. Ah, mas tenho. Consultei um advogado. Posso solicitar guarda compartilhada, visitas, pensão alimentícia. Lucas sorriu com malícia. Ou podemos chegar a um acordo mais civilizado. Quanto você quer? Perguntou Eduardo diretamente. 5 milhões de reais e a assinatura de documentos renunciando permanentemente a todos os meus direitos paternais. É uma barganha considerando que eu poderia pedir muito mais nos tribunais. Você é desprezível, cuspiu Sofia. Como você pode fazer isso?
Usar seu próprio filho para extorquir. Não é meu filho, Sofia. É um meio para um fim. Eu não queria ser pai há 2 anos e não quero ser agora. Mas se o universo me dá uma oportunidade de melhorar minha vida, seria tolo não aproveitar. Eduardo pegou seu telefone. Carlos, venha à entrada principal. Temos um intruso. Eu não sou nenhum intruso, protestou Lucas. Sou o pai biológico. Tenho todo o direito de estar aqui. Não em propriedade privada sem convite. 2 seguranças apareceram. Escortem o Sr. Mendes para fora da propriedade. Se ele retornar, chamem a polícia. Enquanto o retiravam, Lucas gritou para Sofia: pense bem. Ou me paga ou nos vemos nos tribunais, e acredite, os juízes favorecem os direitos dos pais biológicos. Quando finalmente se foram, Sofia desabou contra Eduardo, tremendo. Ele a abraçou, sentindo como ela soluçava contra seu peito. Ele não pode me tirá-lo. Não, depois de tudo. Não posso perder Sebastião outra vez. Não o fará. Eu prometo. Eduardo a apertou mais forte. Vou falar com Roberto. Encontraremos a forma de neutralizar Lucas. Naquela noite, depois de colocar Sebastião e Alice para dormir, Eduardo e Sofia se reuniram no escritório com Roberto Sampaio. A situação é complicada, admitiu o advogado. Lucas tem direitos biológicos. Se solicitar um exame de paternidade formal e estabelecer guarda legalmente, tem direito a visitas mínimas. E se pagarmos a ele, perguntou Eduardo. Isso seria extorsão tecnicamente ilegal. Mas Roberto fez uma pausa se ele aceitar voluntariamente renunciar a seus direitos em troca de uma quantia acordada, apresentando-o como um acordo mútuo poderia funcionar. Não quero dar-lhe nem R$1, disse Sofia com amargura. Ele não merece. Você tem razão, não merece, mas às vezes temos que engolir o sapo para proteger o que mais amamos. Eduardo pegou a mão de Sofia. 5 milhões de reais. É muito dinheiro. Mas para mim não é nada comparado com a tranquilidade de saber que Sebastião estará seguro. E se ele voltar pedindo mais, e se isso nunca terminar, Roberto interveio. Por isso o acordo deve ser blindado. Renúncia total e irrevogável de direitos paternais, cláusula de confidencialidade. Se violar qualquer termo, deverá devolver o dinheiro multiplicado por 3. Prepare os documentos, ordenou Eduardo, mas investigue-o primeiro. Quero saber tudo sobre Lucas Mendes, onde vive, onde trabalha, se tem dívidas antecedentes, tudo. Durante os dias seguintes, enquanto esperavam o relatório sobre Lucas, a tensão na casa era palpável. Sofia mal dormia, verificando constantemente as fechaduras, certificando-se de que os seguranças estivessem alertas. Eduardo notou as olheiras sob seus olhos, como ela se sobressaltava com qualquer barulho. Uma noite a encontrou no quarto de Sebastião às 3 da madrugada, simplesmente observando-o dormir. Você não pode viver assim, disse suavemente da porta. Tenho medo de que um dia eu acorde, e ele não esteja mais lá, que Lucas encontre uma forma de tirá-lo de mim. Eduardo entrou no quarto e parou ao lado dela, olhando o bebê que dormia pacificamente. Sofia, preciso te dizer algo, e talvez não seja o momento apropriado, mas se não disser agora, acho que vou explodir. O que é nestes últimos 2 meses vendo você com Sebastião, vendo você com Alice, compartilhando tudo com você? Eu me dei conta de algo. Ele se virou para olhá-la diretamente. Eu me apaixonei por você. Sofia sentiu que o coração lhe parou. Eduardo, eu. Sei que é complicado. Sei que ainda estou tecnicamente casado, embora Valéria tenha assinado os papéis do divórcio na semana passada. Sei que você começou como minha empregada, que há diferenças de classe e idade e tudo, mas nada disso me importa. A única coisa que importa é que quando estou com você, sinto que finalmente estou no lugar certo. Eu também sinto algo por você, admitiu Sofia, as lágrimas correndo por suas bochechas. Mas tenho tanto medo. Medo de que isso seja muito rápido. Medo de estragar. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. O único erro que cometi foi não ter te dito antes. Eduardo lhe secou as lágrimas com o polegar. Não estou te pedindo para nos casarmos amanhã. Só te peço que me dê uma oportunidade, que vejamos aonde isso nos leva. Sofia o olhou, aqueles olhos acinzentados que haviam passado de intimidar, lá fazer, lá sentir-se segura. Pensou em tudo o que haviam atravessado juntos, em como ele nunca a havia tratado como menos, em como amava Sebastião como se fosse seu. Está bem, sussurrou. Uma oportunidade. Eduardo sorriu, e nesse momento, com a luz da lua entrando pela janela, e Sebastião dormindo entre eles, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo cheio de promessas e esperança.
Quando se separaram, Sofia apoiou sua testa contra a dele. O que vamos fazer com Lucas? Vamos dar-lhe seu dinheiro. Vamos fazê-lo assinar esses papéis e depois vamos nos esquecer que ele existe. Eduardo lhe deu outro beijo na testa. E vamos ser uma família. Você, eu, Sebastião e Alice, uma família de verdade. No dia seguinte, Roberto chegou com seu relatório sobre Lucas. Tinha dívidas de jogo de R$500 mil. Havia estado vivendo com diferentes mulheres no Rio de Janeiro. Nenhuma relação duradoura, trabalhos temporários, nada estável. É um perdedor buscando um golpe de sorte, concluiu Roberto. Mas isso o torna perigoso. Os desesperados são imprevisíveis. Então demos a ele o que quer, decidiu Eduardo, mas com nossas condições e com supervisão policial presente quando assinar os documentos. A reunião foi agendada para a segunda-feira seguinte. No escritório de Roberto, com um tabelião presente e 2 policiais como testemunhas, Lucas Mendes assinou a renúncia total de seus direitos paternais sobre Sebastião. R$2,5 milhões, disse Lucas, verificando a transferência bancária em seu telefone. Prazer em fazer negócios com vocês. Se você voltar a se aproximar de Sofia, de Sebastião ou de qualquer membro da minha família, esta transferência será revertida automaticamente e nós o processaremos por 3 vezes o valor. Entendeu? A voz de Eduardo era fria como aço. Entendido perfeitamente, não se preocupem, nunca mais me verão. Lucas olhou para Sofia uma última vez. Espero que seja feliz de verdade. Você foi boa demais para mim sempre. E com isso saiu de suas vidas para sempre. Sofia sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Eduardo a abraçou ali mesmo no escritório. Acabou, sussurrou. Finalmente acabou. Mas enquanto celebravam sua vitória, nenhum notou o envelope que havia chegado naquela manhã à mansão. Uma carta enviada do Rio de Janeiro era de Valéria, e o que continha mudaria tudo mais uma vez. A carta de Valéria permaneceu sem abrir na mesa de Eduardo por 2 dias. Cada vez que passava por ela, sentia uma mistura de curiosidade e temor. Finalmente, uma tarde, enquanto Sofia estava no jardim com as crianças, ele tomou coragem e a abriu. Querido Eduardo, sei que não mereço sua atenção, muito menos seu perdão, mas preciso te escrever isto antes de poder seguir em frente com minha vida. Durante meses estive em terapia intensiva. Minha psiquiatra diz que sofro de depressão severa e que provavelmente a tive por anos sem tratá-la. Isso não desculpa minhas ações, mas talvez as explique. Nunca te amei como você merecia ser amado. Casei-me com você pelas razões erradas, segurança, status, escapar das expectativas de minha família. E quando engravidei de Gustavo, entrei em pânico não pelo bebê, mas por perder tudo o que havia construído. A ironia é cruel. O bebê que carreguei em meu ventre por 9 meses, o que senti se mover, o que sonhei em conhecer, morreu e eu nunca soube. Por 2 meses acreditei que meu filho estava vivo, que simplesmente me rejeitava como mãe. Agora entendo que o universo me castigou da forma mais dolorosa possível. Não escrevo para pedir perdão, não o mereço. Escrevo porque quero que você saiba que Sofia é tudo o que eu nunca pude ser. É genuína, amorosa, corajosa. Cuide dela e diga a ela que sinto toda a dor que lhe causei. Também escrevo porque preciso que você saiba algo sobre Alice. Ela nunca foi apenas a filha de sua primeira esposa para mim. Foi um lembrete constante de que eu não era a primeira, de que nunca seria suficiente. Mas agora, em terapia, percebo o quão cruel fui com uma menina inocente que só queria amor. Se puder, diga a ela que sinto muito, que ela sempre mereceu mais do que eu lhe dei. Decidi ficar no Rio de Janeiro. Minha família tem conexões aqui e vou recomeçar. Talvez algum dia eu possa me olhar no espelho sem me odiar. O divórcio está assinado. Não quero nada de você, só quero paz. Cuide de Sebastião e diga a Sofia que graças a ela agora sei o que é o verdadeiro amor maternal. Eu o vi em cada olhar que ela dava a esse bebê, mesmo quando acreditava que não era seu. Com arrependimento e algo parecido com gratidão, Valéria. Eduardo terminou de ler com lágrimas nos olhos. Era estranho. Havia odiado Valéria por semanas, mas esta carta mostrava uma mulher quebrada finalmente enfrentando seus demônios. Naquela noite, depois de jantar, reuniu a todos na sala. Sofia, Alice e Sebastião em seu tapete de brincar no chão. Recebi uma carta de Valéria, anunciou. Alice, há algo que ela quer que você saiba. Ele leu a parte relevante da carta para a menina. Alice ouviu em silêncio, processando as palavras. Ela realmente sente muito? Perguntou finalmente. Acho que sim, princesa.
As pessoas cometem erros, às vezes erros muito grandes, mas o importante é se aprendem com eles. Alice ficou pensativa por um momento. Depois se aproximou de Sofia e se aninhou junto a ela. Estou feliz que você esteja aqui. Você é uma mãe melhor que Valéria. Sofia abraçou a menina sentindo as lágrimas ameaçando cair. Nunca tentarei substituir sua mãe de verdade, Alice, mas prometo que sempre vou te amar. Eu sei. Por isso te chamarei de Mamãe Sofia, como as crianças fazem com suas madrastas nos filmes, mas da forma bonita. Eduardo observava a cena com o coração cheio. Sua família desfeita havia se reconstruído da maneira mais inesperada. Não era perfeita, mas era real. Os meses seguintes trouxeram mudanças belas. O divórcio de Eduardo foi finalizado em janeiro. Para março, ele oficialmente pediu Sofia em casamento no mesmo jardim onde ela havia salvado Sebastião naquela primeira noite. Sei que é rápido, disse Eduardo ajoelhando-se com um anel de diamantes que havia pertencido à sua mãe, sua primeira esposa. Sei que tudo isso foi uma loucura, mas também sei que não quero passar um único dia a mais sem que você seja oficialmente minha família. Sofia chorou, riu e disse sim 1000 vezes. Casaram-se em uma cerimônia íntima em maio com apenas amigos próximos e família. Alice foi a dama de honra vestida com um lindo vestido cor lavanda. Sebastião, agora com 8 meses, engatinhava por toda parte com seu pequeno terno. A mãe de Sofia viajou de Divinópolis, ainda sem poder acreditar na reviravolta que a vida de sua filha havia dado. Minha filha, a empregada doméstica, casando-se com um milionário, dizia entre lágrimas, é como um conto de fadas. Não é um conto de fadas, mamãe, corrigiu Sofia. Os contos de fadas não têm tanta dor. Isso é vida real. Complicada, dolorosa, mas também bela. Durante a recepção, Eduardo fez um discurso que deixou a todos chorando. Há 1 ano minha vida era perfeita no papel. Tinha dinheiro, sucesso, uma família que parecia bem nas fotografias, mas estava vazio por dentro. Depois, chegou Sofia, uma mulher que havia perdido tudo, mas que ainda tinha espaço em seu coração para salvar meu filho. Não sabíamos então que era seu filho também. Talvez o destino o soubesse. Talvez houvesse uma razão pela qual ela estava exatamente onde precisava estar naquela noite. Não acredito em casualidades. Acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar. E eu estava destinado a encontrar esta mulher extraordinária que me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com sangue, dinheiro ou status. Tem a ver com estar presente, com escolher ficar, com amar incondicionalmente. Ele levantou sua taça por Sofia, a mulher que salvou meu filho e a mim no processo. Todos brindaram com lágrimas nos olhos. 6 meses depois do casamento, Sofia descobriu que estava grávida outra vez. Desta vez, Eduardo esteve em cada consulta médica. Segurou sua mão durante cada ultrassom. E quando sua filha nasceu em fevereiro do ano seguinte, uma bebê perfeita com os olhos de Sofia e o sorriso de Eduardo, a chamaram de Helena Valentina Vasconcelos da Silva. Helena pela bebê que Sofia pensou ter perdido. Valentina porque, apesar de tudo, Valéria havia sido parte da história que os havia unido. Alice adorava sua nova irmãzinha e Sebastião, agora com 1 ano e meio, a olhava com aquela curiosidade infantil preciosa. Somos uma família grande, disse Alice uma tarde enquanto todos estavam no jardim. Rara, mas grande. A melhor classe de família, concordou Sofia, com Helena em seus braços e Sebastião brincando a seus pés. Eduardo a abraçou por trás, beijando sua cabeça. Você se lembra daquela noite quando bateu à minha porta oferecendo ajuda cada dia? Foi a noite em que tudo mudou. Foi a noite em que um bebê milionário não queria comer nada e uma faxineira lhe deu leite materno e ele se salvou. Mas não só ele se salvou. Nos salvamos todos. Sofia se virou para olhá-lo. Você acha que Valéria está bem? Espero que sim. Recebi uma mensagem dela há 1 mês. Está noiva de um arquiteto do Rio de Janeiro. Parece feliz ou pelo menos em paz. Fico feliz por ela. Você tem um coração generoso demais. Não só entendo que todos estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos. Valéria perdeu seu bebê. Eu recuperei o meu. A vida é estranha assim. Naquela noite, depois de colocar os 3 filhos para dormir, Eduardo e Sofia sentaram-se na varanda de seu quarto, olhando as estrelas sobre São Paulo. Você alguma vez imaginou que sua vida seria assim? Perguntou Eduardo. Nunca, nem em meus sonhos mais loucos. Há 2 anos eu estava limpando casas, grávida e sozinha. Agora estou casada com o homem que amo. Tenho 3 filhos lindos. Vivo em uma mansão. É surreal. Você é feliz, Sofia pensou por um momento. Pensou em toda a dor que havia atravessado, a perda, o luto, a humilhação.
Mas também pensou em Sebastião rindo em Alice, a chamando de Mamãe Sofia em Helena, dormindo pacificamente em seu berço, em Eduardo, seu marido, seu companheiro, seu amor. Sou mais do que feliz, sou completa. Eduardo a beijou, e nesse beijo havia promessas de manhãs juntos de desafios que enfrentariam unidos de amor que cresceria com os anos, porque no final a história nunca havia sido sobre um bebê milionário que não comia. Havia sido sobre encontrar família nos lugares mais inesperados, sobre o amor que transcende a biologia, sobre segundas oportunidades e destinos entrelaçados. Havia sido sobre uma mulher que perdeu tudo e encontrou mais do que nunca sonhou, e sobre um homem que tinha tudo e descobriu que não tinha nada até que encontrou o amor verdadeiro. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia e as estrelas brilhavam sobre a mansão do Morumbi, a família Vasconcelos da Silva descansava em paz completa, curada, e finalmente em casa. Fim.